Olá pessoal, eu sou o Pablo da Ars Legatória Encadernação. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês a última encadernação que eu fiz e a adoração, né, os elementos decorativos. Eu preparei essa encadernação pequenininha e eu vou mostrar para vocês uma diferença. Normalmente eu faço uma encadernação assim, tamanho normal, A5, seja metade de uma folha de A4. Tá? Esse é um livro aqui do Hans Hermann Hoppe, né, o Democracy, The God That Failed, que eu fiz há um tempo atrás para mim. Uma encadernação bastante simples, em meia de couro, que eu sempre ou quase sempre faço com cabeceado costurado, com fio de seda, como vocês já sabem, marmorizado aqui. E hoje eu tenho para mostrar para vocês aqui uma plena de couro. É um pouco maior do que a metade, não chega a ser a metade, ele é um pouco maior, como vocês podem ver, né? Na largura ele é até menos que a metade, mas na altura eu segui preservei aqui o tamanho original dessa obra. É uma curiosidade aqui, tá? A maioria dos livros, ou uma boa quantidade, não poderia ser, não sei, metade pelo menos. Eu não tenho como se diz, uma estatística exata, mas pela quantidade de livros que eu pesquiso, eu vejo que pelo menos, eu arriscaria dizer, metade dos livros feitos desde, sei lá, século XVI até o século XVIII, XIX, são livros nesse formato, né? Livros assim pequenininhos, que próximo do que a gente chamaria de um livro de bolso. Eu tenho aqui um outro livro, que esse é um livro de bolso, praticamente do mesmo tamanho, né? Chama-se, né, A Pocket Guide to the Identification of First Editions, que mais para frente eu vou fazer um vídeo para vocês sobre esse livrinho maravilhoso, que eu levei alguns anos para consegui-lo, estava meio esgotado, quando encontrava estava num preço muito salgado, e dessa vez eu consegui encontrar, né, pedi e chegou para mim hoje. Então depois eu faço um vídeo para vocês falando sobre esse livrinho de bolso. Um dos maiores encadernadores, primeiro grande encadernador, que foi também um grande editor, né, foi uma pessoa que ali apareceu junto, né, começou a exercer a sua profissão junto com, né, não com o nascimento exatamente, já tinha nascido há 40 anos antes, que é a impressão, né, mas ali participou do boom da impressão, né, de livros na Europa, né, da confecção de livros impressos, porque até então, ali meados do século XV, os livros eram manuscritos, eram as iluminuras, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então, chama-se um italiano, se não me engano, de Veneza, chamado Aldo Manuzio. Procurem esse nome, há uma biografia dele traduzida para a língua portuguesa pelo Ateliê do Livro, um livro maravilhoso para quem se interessa pelo nascimento do livro moderno, né? Encadernação, trabalho editorial. O Aldo Manuzio, ele foi tudo, tá? Ele foi um grande encadernador, ele foi um dos primeiros grandes editores da Europa, era um erudito, né, uma personalidade típica do Renascimento italiano, uma coisa, assim, uma personalidade incrível, riquíssimo, inovou. Para vocês terem uma ideia, tudo o que o Aldo Manuzio estabeleceu como, digamos, tarefas do editor, tudo que ele estabeleceu, isso no início dos anos 1500, final de 1400, início de 1500, basicamente continua até hoje como sendo o trabalho do editor. É uma coisa incrível, né? Então vale a pena conhecer a vida do Aldo Manuzio. Então o Aldo Manuzio, entre outras inovações, né, e que, repito, continuam até hoje no mercado de livros, foi a criação justamente do pocketbook, do livro de bolso, né? Então esse formato, antes os livros eram aqueles folhos enormes, né? Então, assim, tá mais ou menos assim, para que vocês que não entendem exatamente o que é um folho e tal, é mais ou menos o padrão do tamanho desses livros Atlas, que a gente conhece, né? Um Atlas,
ou uma enciclopédia. Então, os livros normalmente tinham mais ou menos esse tamanho, né? E a partir do início do século XVI passaram a ter esse formato de bolso e, até onde se sabe, o Aldo Manuzio introduziu essa novidade no mercado, em certa medida devido à crise na época de papel, crise econômica que aconteceu na Europa por conta de guerras, etc., escassez de certos materiais, né? Então foi uma maneira de, assim, não tanto de baratear, embora tenha havido um certo barateamento, mas pela própria escassez dos materiais, papel sobretudo. Então aqui eu tenho um livro muito interessante, intitulado Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos, escrito originalmente em português por um padre italiano que na época vivia no Brasil, um jesuíta, se não me engano, da Companhia de Jesus. Aqui o nome dele está como Jorge Benci de Arimino, mas era um italiano. O livro foi escrito originalmente em português. Então ele é um livro em que ele faz algumas reprimendas aos senhores de escravos. Estamos no ano de 1700, esse livro foi escrito em 1700, 1701 e teve sua publicação em 1705 somente. Parece que nesse meio tempo, não sei se ele faleceu, e que esse outro padre da Companhia de Jesus, amigo seu, Antônio Maria Bonucci, um outro italiano, né? Na época se costumava traduzir o nome das pessoas, fez publicar esse livro. Então é um livro que foi escrito em português, foi publicado em português, mas foi editado em Roma, né? Não nos esqueçamos de que nesse momento no Brasil você não tem autorização para imprimir livros, né? Então só essa obra aqui já traz para a gente uma série de informações históricas interessantíssimas, das quais eu gostaria de falar num outro momento. Então esse livro foi publicado em 1705 nesse formato. Então eu imprimi preservando as suas dimensões originais, tá? Então aqui baixei no Google Books, então tá acessível para todo mundo que queira baixar. É um livro muito interessante, né? Então, assim, e é parte também, é um capítulo da história da Igreja na abolição da escravidão na Europa e, né, nos seus esforços contínuos de aboli-la também no continente americano, mas isso é uma outra história. Então eu imprimi esse livro, encadernei, né, e com isso trata-se de mais um capítulo da minha evolução aqui nos meus estudos de douração, né, de encadernação clássica. Eu estou buscando evoluir, né, e fiz uma coisa assim bastante, meio que, de certa forma, imitando esse estilo de encadernação, né, e de douração que nasceu ali na virada do século XV para o século XVI, que a partir do século XVI se espalhou em várias escolas, a escola do Aldo Manuzio, a escola do Grolier, do Maioli, do Le Gascon, né, e vários outros encadernadores europeus que fizeram história nesse estilo clássico. Então eu tingi aqui, né, com uma cor encarnada os cortes do livro. Fiz aqui a costura do cabeceado, né, com fio de seda, como sempre. Coloquei um papel de excelente qualidade, embora não seja um papel marmorizado como folha de guarda, até para ficar próximo desse estilo de época, que era muito comum. Às vezes se usava um marmorizado, mas era mais raro nessa época o marmorizado, tá? Bastante raro, na verdade, se tornou mais comum a partir do, né, eu digo não no século XVI, mas no século XVII para XVIII se passou a usar mais marmorizado. Coloquei isso aqui, achei interessante. Olha aqui, tá? Não colou muito bem, eu tenho que retocar a cola aqui, não tinha visto isso. Tá? Então, um papel de excelente qualidade da Canson, tá? Gramatura 120, 160, tá? Um papel sem acidez da Canson, muito bom. Parece um papel Ingres, mas ele é diferente. Vamos ter aqui as marcações aqui dos fios da segurança, da encadernação, que eu gosto de deixar aparente. Bem, eu gosto de fazer assim essa coisa mais rústica, tá? Então é uma encadernação com bastante douração, plena de couro, e vocês que acompanham aqui meu trabalho no canal sabem que eu comprei
essa caixinha, esse kit aqui, esse set de 18 ferramentas de ferros de dourar. E aí eu quero mostrar para vocês rapidamente os ferros que eu utilizei. Só para dar mais um exemplo, como eu disse que faria, de encadernações que a gente, de dourações, designs de douração que a gente pode fazer com poucos ferros de douração. Esse aqui é um exemplo, do que a gente pode fazer utilizando pouquíssimas ferramentas. É algo realmente impressionante, ao mesmo tempo em que eu estou aqui trabalhando em desenvolver minhas habilidades aqui fazendo douração com ferros compostos. Então, literalmente, para fazer essa douração, eu utilizei esses 4 ferros aqui, tá? Um ponto, uma folha, uma outra folha vazada e essa goiva aqui, esse arquilho, tá? Com eles, eu, claro, para cá, para fazer esse frame, eu utilizei uma linha, um virador, um filete, mas tirando isso, então eu fiz o projeto no papel, e fiz aqui tudo com ouro, com película de ouro 22 quilates, tá? Então vocês vejam que eu nem sou uma pessoa muito criativa, estou trabalhando no desenvolvimento da minha criatividade, tá? De fazer esses projetos aqui mais elaborados. Então tem aqui umas imperfeições, aqui eu ia dourar tudo, formar um círculo, mas depois eu tive a ideia de não, então ficou só a marcação, mas eu não dourei. Então tem aqui suas imperfeições, como costuma acontecer. Aqui também eu acabei colocando totalmente pontos dourados. Meu plano era fazer outra coisa, mas aí falhou, eu acabei deixando dessa maneira. Coloquei o título aqui, como não cabia aquele título enorme, eu coloquei aqui do governo dos escravos. Foi a solução que eu encontrei, dado o tamanho de fonte, de tipo que eu tinha aqui para fazer e a extensão do título. Às vezes a gente tem que adaptar. Coloquei só o sobrenome principal pelo qual ele era conhecido, Bentzi. Fiz uma douração aqui com um filetinho. E aqui atrás eu fiz um outro exercício de douração, que é fazer um círculo. Eu fiz um círculo com um compasso, marcando somente os pontos, e trabalhei com pontos pequenos, de um tamanho, e um outro ponto de um tamanho maior, que está aqui na minha coleção de ferros, um ponto maior. Não tem problema, não preciso mostrar. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que eu fiz aqui. E aqui dentro eu fiz esse estilo dentelle. Dentelle é quando a gente faz uma decoração em gravação, normalmente em ouro, aqui nas seixas do livro. Ou seja, as seixas são essa porção das pastas, da capa e contracapa, que ficam acima aqui do corte do livro. Então essas são as seixas. Então quando uma seixa é dourada, a gente chama ela de dentelle, que é um termo francês tradicional utilizado na encadernação fina. Esse couro é um couro de vaca, tá? Que eu tingi manualmente. Então, os couros que a gente pode tingir são sempre couros como esse aqui, que são couros com curtimento vegetal, tá? A gente chama de taninos vegetais, curtido com taninos vegetais, ou couro curtido a vegetal. Os couros curtido a cromo, que são fininhos, até são bons para encadernar, que a gente encontra comercialmente com o nome de couro vestuário no Brasil. Eles não são adequados para poder... a gente pode dourar neles sem nenhum problema, com película, mas não dá para tingir porque eles já têm uma camada de tintura, uma espécie de um verniz industrial específico que não permite a gente colocar coloração neles. Então, enquanto esses couros curtidos a vegetal que eu uso aqui de ovelha, de cabra, de vaca, são couros que eu compro crus, eu poderia comprá-los na versão também curtidos a cromo, mas eu os compro curtidos a vegetal, para poder dar a coloração da minha preferência e fazer as encadernações, tá? Então essa é uma informação sobre couro. Vocês que estão querendo aprender a encadernar, vocês têm que aprender um pouquinho sobre couro, basicamente as diferenças básicas entre um couro curtido a vegetal e um couro curtido a cromo, tá? Isso é essencial.
porque depois também para frente, quem vai fazer douração com folha de ouro tradicional, ouro fino, aí sim a douração não pega em couro curtido a cromo, só pega em couro curtido a vegetal. Basicamente a diferença do couro curtido a cromo é que ele é impermeável, tá? E o couro curtido a vegetal, ele é permeável. E aí isso possibilita você fazer douração com folha de ouro. Isso aqui, embora seja ouro genuíno, não é gravação com folha de ouro, é com película de ouro. Tá? É uma película como aquela de hot stamping, mas o conteúdo o metálico ali é ouro de verdade e não uma imitação. Tá? Então aqui eu poderia ter feito a douração com folha de ouro, mas fiz com película porque tá mais difícil, mais caro comprar folha de ouro, e também isso é outra coisa a respeito da qual eu falo com vocês num vídeo futuro. Então tá aqui, né? Deixem os comentários de vocês aí sobre o que vocês acharam desse trabalho, as falhas dele, as imperfeições, os pontos positivos, e pretendo fazer um próximo vídeo em breve com mais encadernações com douração mais elaborada, que é o que eu estou agora me empenhando em fazer, né, e melhorar a técnica nos próximos meses, aí, até o final desse ano. Tá? Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente posta, deixe seu comentário, será um prazer respondê-lo, e divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito na promoção do nosso trabalho. Então fiquem todos com Deus, feliz Páscoa, Páscoa amanhã, domingo, e até o próximo vídeo.